Hebreus 4,14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A carta aos Hebreus foi escrita 70 anos depois de Cristo, 70 anos no ano 70 da era cristã. A carta aos Hebreus, ela foi dirigida aos judeus convertidos. E pelo que a carta, na sua completude, ela demonstra, é que dá-se a entender que alguns irmãos estavam enfraquecendo na fé, enfraquecendo na caminhada, estavam perdendo a esperança, estavam se apagando o desejo de servir a Deus. Talvez, segundo alguns estudiosos, não por conta de alguma perseguição brutal que estivesse acontecendo, mas pela simples pressão social, moral, aonde os cristãos estavam vivendo, numa sociedade promíscua, depravada, corrompida, adúltera, onde os prazeres eram oferecidos com facilidade, não muito diferente dos tempos de hoje. Então o autor aos Hebreus, ainda desconhecido, que ninguém sabe quem foi esse autor, existe muita especulação a respeito disso, mas isso é o de menos. O que importa é que foi o Espírito Santo quem revelou, como todas as outras cartas. A carta que Paulo escreveu para Timóteo, não importa que foi Paulo que escreveu, o que importa é que foi o Espírito Santo quem revelou. A carta que Pedro escreveu aos cristãos que estavam dispersos, não importa que foi Pedro que escreveu, o que importa foi que o Espírito Santo revelou. Então a carta aos Hebreus, ela não se sabe quem foi o autor, mas sabe-se que era uma pessoa de muito conhecimento da lei e do Antigo Testamento, porque ele traz aqui, irmãos, coisas profundas e tremendas a respeito do culto judaico, da antiga aliança. E o interessante é que ele vem sempre fazendo um paralelo, falando da lei, falando da antiga aliança, falando do culto judaico, dos sacrifícios de animais, e trazendo um paralelo para a graça, do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, da salvação pela graça, da inutilidade, da caduquice da lei, da falta de poder que a lei teve, de não poder salvar. E ele vem trazendo aplicações tremendas em todo o livro, e exortando em vários pontos a igreja, os irmãos, a permanecerem firmes na fé, a serem perseverantes na caminhada, a continuar renunciando suas vidas, e tentando despertar naqueles irmãos que estavam esfriando na caminhada, que valia a pena continuar servindo a Cristo, embora acontecesse tudo de pior, mesmo que viesse o ponto da morte, mas eles deveriam permanecer sendo fiéis ao Senhor. Mas, em toda a riqueza desse livro extraordinário, o texto começa falando, amados, que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Olha que aquele homem estava falando isso para judeus, porque você sabe, querido, que tanto no livro de Deuteronômio, como no livro de Levíticos, a Bíblia mostra a instituição do sacerdócio judaico, e as funções que o sacerdote, o sumo sacerdote judaico exercia perante a religião judaica. Quais eram suas obrigações, quais eram suas responsabilidades, quais eram seus deveres. E agora o autor de Hebreus, ele
passa para a igreja na figura do sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele diz que agora aquele sumo sacerdote, que era da linhagem de Arão, que era um homem que seu sumo sacerdócio tinha fim por causa da morte, e outro tinha que assumir o seu lugar. Agora ele começa a falar para aqueles crentes judeus que nós não temos mais um sumo sacerdote humano, nós não temos mais um sumo sacerdote, da descendência de Arão, da linhagem de Arão, um homem que só pode entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, e um homem que o sacerdócio vai ter fim para poder outro assumir. Agora ele começa a falar do sumo sacerdócio de Cristo, que é eterno, que é perpétuo, que é perfeito e que não tem fim, e que ele não entrou no Santo dos Santos só uma vez por ano, mas pelo contrário, ele entrou no Santo dos Santos e permanece lá até hoje para interceder por nós. Então o autor ele começa a falar isso para a igreja, irmão, para trazer esse paralelo, porque os crentes judeus, eles sabiam muito bem a importância da figura do sumo sacerdote dentro da religião judaica. Então ele pega a figura do sumo sacerdote e aplica na pessoa de Cristo, mostrando que agora Cristo é o sumo sacerdote, e mostrando que agora nós somos beneficiados pelo sumo sacerdócio de Cristo, que se oferece por nós. Agora vamos entender aqui uma coisa: qual era o trabalho, o ofício, as obrigações, as responsabilidades do sumo sacerdote perante a sociedade judaica e perante a religião judaica. O sumo sacerdote, querido, ele tinha que ter pelo menos duas coisas. Primeiro, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote lá dos judeus, ele tinha que ser uma pessoa misericordiosa, compassivo, cheio de compaixão por aqueles que pecassem e estivessem dispostos a arrependimento. Porque o sumo sacerdote, querido, ele era estritamente proibido entrar no Santo dos Santos. Ele só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Eu não sei se a maioria dos irmãos sabe o que era o Santo dos Santos. Havia um tabernáculo, um prédio, lá no começo era uma tenda, e esse prédio era dividido por um pátio externo lá fora, onde tinha uma pia de bronze em cima de 12 bois, que comportava, esqueci agora quantos litros d'água, e tinha um altar, onde se fazia sacrifício, e todos os dias o sacerdote, ele fazia sacrifícios ali em cima daquele altar. E isso lá fora. E aí em um determinado momento do dia, haviam vários sacerdotes, ele chegava até aquela pia de bronze, ele se lavava, ele vestia as vestes limpas sacerdotais, e ele entrava agora dentro do santo lugar, que era como se fosse essa nave aqui, e dentro desse santo lugar havia a mesa da proposição dos pães, que tinha uma mesa com 12 pães, cada pão representava uma tribo de Israel, aqueles 12 pães representavam a presença de Israel ali dentro, e havia o candelabro de ouro, com suas lâmpadas acesas, não podia se apagar, e lá, isso de um lado e do outro, e na frente, havia aqui uma parede, onde havia um compartimento atrás, só que essa parede, ela era um véu, era uma divisória feita de um véu azul, e atrás havia a Arca da Aliança, mas antes de chegar lá, tinha esse véu azul, que separava, que representa obviamente o corpo de Cristo, que seria, aliás, o céu, onde Cristo entrou, penetrou, e ele rasgou esse véu. Então, aqui estava o véu, na frente do véu tinha um altar pequeno, de aproximadamente 60 centímetros quadrados, ele tinha uma altura de talvez 80, 90 centímetros, e o sacerdote entrava lá várias vezes por dia, ele pegava um incensário, eu não sei, você já foi católico? Alguém já foi católico aqui? Não. Você lembra que o padre pegava o turíbulo e ficava balançando e subindo aquela fumaça? Alguém já viu isso? Não.
Já viu? Pois é. Então o sacerdote dos judeus, ele entrava perante aquele altar do incenso, onde havia brasa ali, e ele pegava o incenso, e ele pegava aquele incensário, e ele enchia de brasas o incensário, e colocava o incenso dentro do incensário, ficava balançando, enquanto a fumaça subia, ele fazia a oração, todo dia, várias vezes por dia. E aquela oração, ela representava as orações de Israel. Isso o sacerdote entrava lá todo dia. Depois do véu, ali tinha uma parede azul. Ele fazia essa oração antes do véu. Aí, entrando no véu, tinha a Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira revestida de ouro puro batido. Tinha uma tampa que se chama o propiciatório, onde tinha a imagem de 2 querubins, onde a ponta das asas dele tocava na ponta um do outro, como se tivesse um aqui nessa posição, e o outro de lá para cá, tocando na ponta da asa um no outro, em cima da tampa, que chamava de propiciatório. Dentro da arca havia um pote contendo o maná, que o povo de Israel comeu no deserto. Aquele maná era como uma semente de coentro, era como um tipo de algodão doce, que você colocava na boca e mastigava, e ele era doce, e estava ali um pote, muitos anos, e nunca havia apodrecido, claro, era um milagre de Deus. A vara de Arão, que havia florescido, dentro também da arca, do concerto, e as tábuas que Deus havia escrito lá no Monte Sinai, tinha entregado a Moisés, estavam também dentro da Arca da Aliança. E aquela arca, querido, Deus havia mandado fazer e colocar ali, e ela representava a presença do próprio Deus na terra. Se alguém em qualquer nação do mundo quisesse falar com Deus, orar a Deus, ele deveria sair de onde ele estava, ir a Jerusalém, ir até o templo, para poder fazer oração na presença de Deus. Só que o homem mesmo não podia entrar. Só o sumo sacerdote quem podia entrar nesse lugar sagrado uma vez por ano. Se ele entrasse em outra vez que não fosse aquela vez por ano, ele morreria, ele seria fulminado na mesma hora ali naquele lugar. Você lembra quando Davi estava transportando a arca, que estava em outra cidade, e levando para Jerusalém? Um moço chamado Uzá, eles foram levando, porque a forma correta de carregar a Arca da Aliança como era, irmão? Era com varas de ouro. Ela tinha 4 argolas, em cada canto uma argola, e umas varas de ouro, de, se eu não me engano, 3 metros ou era 6 metros. Enfiava a vara de um lado nas argolas, e outra vara do outro lado nas argolas, e 4 sacerdotes colocavam no ombro, iam caminhando, não podia tocar na arca. Eles pegavam as argolas, as varas apenas, e enfiavam nas argolas sem pegar na arca. E assim eles transportavam, era a forma correta de transportar. Mas quando o rei Davi foi trazer a Arca da Aliança para Israel, o sacerdote foi lá buscar, o povo foi lá buscar e botaram em cima de uma carroça de bois. E quando o povo ia trazendo a Arca da Aliança em cima daquela carroça de bois, Deus já estava indignado pela falta de reverência, que não estava fazendo da forma correta. Mas o povo ia lá tudo eufórico, tudo alegre, e de repente aquela carroça de boi, não sei se você já viu uma carroça de boi de cavalo, ou de jumento, ou de jegue, sei lá, de burro. Eu sei que ela passa no buraco, quando ela passa no buraco é igual um carro, Quando ela fez assim, a Arca da Aliança tombou. Quando a Arca da Aliança tombou, Uzá viu, estava perto, estendeu a mão para segurar. Quando ele estende a mão para segurar, o que foi que aconteceu? No mesmo instante, Deus fendeu Uzá pelo meio, partiu ele no meio. E Uzá morreu ali. E aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, ou seja, a fenda de Uzá. Que Deus abriu uma fenda em Uzá pela irreverência dele em ter tocado na Arca da Aliança. Só para você ver como isso era sério, amém? Aquela arca estava lá dentro do santo lugar. Só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar ali. E o que ele fazia lá dentro, pastor? Ele ia representar o povo. Ele ia se apresentar diante de Deus e pedir a Deus misericórdia pela vida do povo.
Ele ia se apresentar diante de Deus, pedir compaixão pelos pecadores. Só que primeiro, antes dele entrar, tinha toda uma preparação. A roupa específica, ele tinha que matar um touro pelo pecado dele e da família dele, e depois matar um bode pelo pecado de toda a nação, e só depois ele podia entrar naquele lugar. Uma vez por ano. E quando ele entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote naquele lugar, aquele homem sabia que estava literalmente na presença de Deus. Eram os dias que antecediam o momento que ele ia entrar naquele lugar, eram dias de ansiedade. Aquele homem ia temendo e tremendo para entrar naquele lugar. Aquele homem ia cheio de temor, de terror e de pavor, porque ia se apresentar diante do Deus, cuja Bíblia diz que é o Deus terrível, o Deus todo-poderoso. E ele ia entrar ali, e ele chegava lá diante do Senhor, e ele fazia orações a Deus pela nação de Israel. E a Bíblia diz que pela oração do sumo sacerdote, que entrava uma única vez por ano, Deus perdoava o pecado do povo. Deus perdoava o pecado do povo. Aí então, todas essas coisas, elas eram figuras do tempo futuro, que é o tempo de hoje. Eram sombras do tempo futuro, que é o tempo atual. Porque vindo Cristo, vindo nosso Senhor Jesus Cristo, ao entregar a sua vida no Calvário, o que a Bíblia diz? Que quando Cristo entregou o seu Espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou. Está lá em Mateus, na morte de Cristo, Mateus 28, né? Mateus 27. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que significa aquilo? Que quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando o véu do templo se rasgou, foi o que aconteceu? A arca da aliança ficou descoberta. Todo mundo agora podia ver. O que aquilo significava? Apontava para quê? Revelava o quê? Que agora aquele acesso tão restrito, que só um homem podia entrar, agora estava aberto, porque Cristo havia entrado no verdadeiro santuário, e agora o caminho estava preparado para qualquer um de nós entrar com confiança diante da arca, diante da presença de Deus. O caminho estava se abrindo ali. A morte de Cristo realizou essa obra tremenda. Deu a nós, amados, a morte de Cristo, a entrega de Cristo, o sacrifício de Cristo, deu a nós o privilégio que só o sumo sacerdote tinha, de podermos entrar na presença de Deus todos os dias e todo instante que quisermos, que desejarmos. E por quê? Porque agora nós temos um sumo sacerdote, como eu disse, que entrou e ficou lá. E isso já faz 2000 anos que ele está lá. E fazendo o quê? A Bíblia diz que ele está lá, intercedendo todo dia por mim e por ti. Agora olha o que é que continua dizendo aqui o texto. No verso 16 aí do capítulo 14, ele diz que por essa obra que Cristo realizou, agora nós podemos nos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? O que ele está dizendo? Que pelo sacrifício de Cristo, pela obra de Cristo, pelo caminho ter sido aberto, e agora nós temos o livre acesso. Sim, ele diz que agora nós podemos entrar com confiança perante o trono da graça. Irmão, isso é extraordinário, isso é tremendo. O que, pastor? A Bíblia está, nas Escrituras Sagradas estão dizendo que eu posso entrar diante da presença de Deus, e posso fazer isso com confiança, porque isso é certo
esse caminho está aberto, esse acesso está aberto. Cada vez que você dobra o joelho para orar, cada vez que você se achega a Deus para orar, você está perante a presença do Deus Todo-Poderoso. Você não vê, não há o símbolo da presença dele como o judaísmo tinha, a Arca da Aliança, mas nós estamos em espíritos ligados ali diretamente na presença dele. Então você pode ter confiança quando você for entrar em oração, sabendo, entre com confiança perante o trono da graça, porque você estará literalmente na presença de Deus, assim como nós estamos literalmente na presença uns dos outros essa noite. E isso ele diz, entrar para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, a nossa perseverança em entrar na presença de Deus, em estar continuamente na presença do Senhor, dentro do santo lugar, em oração, em comunhão, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que nós sejamos ajudados no tempo oportuno. Ou seja, o homem e a mulher que vivem no santo do lugar, na presença de Deus em oração, esse homem, nos tempos de adversidades, de conflitos, de confrontos, de lutas e batalha, ele é ajudado, ele é socorrido. Ele diz que nós seremos ajudados em tempo oportuno. Isso também aponta para o dia do julgamento. Porque o homem e a mulher que tem vida de comunhão com Deus, através da oração, por esse vínculo, por esse caminho novo que Jesus fez para nós, rasgando o véu e dando a nós o livre acesso, o homem e a mulher que tem vida de comunhão, através da intimidade da oração com Deus, ele será ajudado por Deus no dia do julgamento, no dia do juízo. Ele diz que nós cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que ele está falando aqui? Que o homem só acha misericórdia e graça indo até o trono da graça. Pastor, mas é isso impossível? Não é impossível. O caminho está aberto, ele oferece para qualquer um de nós, pecadores, que queira se redimir e queira chegar na presença dele. O texto deixa claro isso. E no dia do julgamento só vai ser ajudado, socorrido, aqueles que estiverem na presença desse Deus poderoso. Você entende isso, amém? Cristo nos deu acesso. Eu vejo gente doida para falar com Dilma, doido para falar com Lula, doido para falar com Camilo Santana, com Roberto Cláudio. Eu vejo gente doida para falar com gente importante, e não pode, chega lá, o camarada vai falar com um deputado, passa 4 horas, 6 horas sentado na poltrona, lendo um monte de revista, jornal, esperando o tempo passar, poder falar com um camarada. A Bíblia está dizendo, querido, que eu e você temos acesso livre à presença de Deus, irmão. Nós não precisamos pegar fila, nós não precisamos esperar 4 horas, 6 horas assentado numa poltrona, lendo o jornal. Basta nós dobrar o joelho e buscar a presença dele em oração. Mas a igreja está desprezando isso, amado. Muitos de nós aqui essa noite estamos desprezando isso. Alguns que estão ouvindo em algum lugar essa palavra estão desprezando isso. Por quê, pastor? Porque não estão chegando ao trono da graça em oração. O que a igreja menos faz hoje é orar. A igreja brinca, a igreja se diverte, a igreja faz movimentos para diversão, mas oração a igreja não tem. A igreja não tem oração. São pouquíssimos os servos de Deus hoje, os cristãos, os que se dizem cristãos, são pouquíssimos os homens e as mulheres que verdadeiramente têm estado perante o trono da graça.
É um povo que vive correndo atrás de fórmulas. Outro dia a irmã enviou para a gente pela rede social. Uma igreja aproveitou aí o tal, esse zika vírus, chikungunya, essa dengue, essa doença que está aí. Uma igreja aproveitou isso para lançar uma campanha. Venha fazer a campanha de tantas semanas para proteger a sua família, para expulsar todo o mal do chikungunya, do zika vírus e da dengue, para não bater na sua casa. Meu irmão, é um povo cheio de fórmulas. A prosperidade é o seguinte, irmão, são 7 passos. Primeiro passo, você espera entrar o dinheiro na conta. Segundo passo, você vai até o banco. Terceiro passo, você passa o cartão. Quarto passo, você confere o salário. Quinto passo, você bota o salário todinho no bolso. Sexto passo, você vem com ele para a igreja. E sétimo passo, você bota ele todinho de oferta para a igreja. Esse é o segredo da prosperidade. 7 passos para prosperar. É um povo cheio de fórmula. O povo procura fórmulas. E não é assim. Hoje nós temos aí, o que é que tem aí hoje nas igrejas? O cara tem crente em igreja aí, irmão, que a penteadeira dele, eu já falei isso 1000 vezes, mas vou continuar pregando. Vou continuar falando. A penteadeira dele está cheia de tudo que é amuleto de igreja evangélica. Aí está lá, ele está com problema no casamento. Rapaz, aí foi na penteadeira, rapaz, essa medalha aqui não, essa medalha aqui é para proteger, para sair na rua. Esse lenço aqui não, aqui é para curar doença. Deixa eu ver, essa pulseira, não, a pulseira da proteção. Problema no casamento, aqui a rosa, peguei. A igreja cheia de mandinga, cheia de fórmulas. E não é assim, amado. Essas fórmulas nada funcionam. O que vai funcionar realmente na tua vida é se achegar perante o trono da graça em oração. Essas campanhas estão matando a vida de oração da igreja. Essas campanhas, a igreja já não gostava de orar o povo. Essas campanhas chegaram para dar o checkmate. Não precisa mais orar. Então ele diz que nós seremos ajudados no tempo oportuno. O tempo oportuno é o tempo que eu precisar de socorro. Seja na tribulação, seja na adversidade, seja nas batalhas, na luta, na tentação. Seja no dia do julgamento, no dia do juízo, eu serei ajudado se você viver perante o trono da graça em oração. Amém, igreja? Eu acho que só vai dar hoje para introduzir a mensagem. A mensagem é muito grande, é muito longa. Mensagem para uns 3 cultos, mais ou menos. Mas vai dar para nós introduzir. E a introdução hoje nós estamos despertando o quê? A igreja a lembrar, a saber que o tabernáculo terreno judaico foi destruído. O santo lugar foi destruído. A arca da aliança desapareceu. O véu foi rasgado. Sim, o sumo sacerdócio levítico foi abolido, foi abolido. O sacerdócio levítico foi abolido. E agora nós estamos em um novo tempo, em um novo momento, em uma nova hora, chamado novo pacto, a nova aliança, chamado tempo da graça, onde nós temos a graça dada por Deus de poder ter comunhão com Ele através da oração que representa a nossa vida no santo lugar. A igreja entendeu isso? Meu amado, então você veio aqui esta noite. Você necessita, você precisa, é necessário que você, meu amado, corra urgente ao trono da graça. Ao trono da graça. Olha como é tremendo isso. Sumo sacerdote ia lá. Faz de conta que eu sou o sumo sacerdote. Ia lá, está aqui. Entrou no santo do santo. Está aqui orando. Queimando incenso diante da arca. Passou uma hora ali orando. Aí daqui a pouco está todo mundo lá esperando. Aí lá sai o sumo sacerdote de novo. Opa, voltei. Sumo sacerdote, pronto. Agora só no ano que vem.
Jesus não, irmão. Ele entrou e permanece lá. Você entende a glória disso? Enquanto o sacerdote estava aqui dentro, meu irmão, enquanto o sacerdote estava aqui dentro, o povo estava lá fora com esperança. O povo estava lá fora com esperança, porque o sacerdote está lá orando por mim, o sacerdote está lá intercedendo por mim. Meu Deus, escuta a oração dele, meu irmão. Nós não precisamos mais disso, esperar o ano que vem. O nosso sumo sacerdote está no céu, meu irmão, sentado no trono diante de Deus, perante Deus. Ele não está mais diante de uma caixa feita de ouro. Ele não está mais dentro de um tabernáculo feito de tijolo. Ele está na presença do próprio Deus no céu, meu irmão. E quando o sumo sacerdote entrava e via uma caixa de ouro, Jesus está vendo o rosto do Pai lá no céu. E quando você peca nas tuas fraquezas, Ele está lá para interceder por ti, desde que haja arrependimento. Ele está lá para falar com Deus por ti, desde que haja arrependimento no seu coração. Você entende a grandeza disso? O que é ter alguém falando por ti? O camarada está preso, está lá no presídio. Ele está sossegado. Alguém ligou, olha, o advogado está lá falando lá com o juiz, lá tentando te soltar. Papai. O cara fica já cheio de esperança. Lá no presídio, sabendo que um advogado corrupto, não digo por ser ladrão, porque nem todo advogado é ladrão, corrupto porque é homem, é ser humano. Porque um advogado corrupto está lá falando com outro juiz corrupto, repito, não por ser ladrão, porque nem todos são ladrões. Eu digo corrupto por serem seres humanos. E o cara está lá no presídio cheio de esperança, porque um advogado está lá sentado junto do birô do juiz, falando com o juiz para tentar soltar ele, e eu não vou ter esperança sabendo que Jesus ressuscitou, está diante do Deus o Pai falando por mim. Ele fala o meu nome, Ele fala o teu nome. Quando você peca, que você se arrepende, e você dobra o seu joelho, e você diz, meu Deus, me perdoa, eu me arrependo de coração, e a tristeza e a dor pelo pecado, Jesus está lá diante do Pai falando, Pai, perdoa ele está arrependido, faz isso por mim, e Deus está lá perdoando você, por causa de Jesus Cristo. Isso é tremendo demais, isso é maravilhoso, isso é uma das glórias maiores que Deus deu para a igreja, deu para nós. E nós não estamos sabendo aproveitar isso. Pelo contrário, tem pessoas que estão entregues ao pecado, vivendo no pecado, mergulhados ao pecado, presos no pecado, amando o pecado, gostando do pecado, dominados pelo pecado, e achando que não tem mais jeito para a sua vida, quando Jesus está lá só esperando o balbuciar das suas palavras e de um coração quebrantado, para Ele poder interceder por ti na presença de Deus. Então Ele nos deu esse acesso, Ele nos deu essa liberdade. Agora tem gente que passa a semana inteira, o mês inteiro, sem orar, sem buscar, sem se aproximar de Deus. Aí no tempo que você precisa do socorro, você não tem. Ele não vai te ajudar no tempo oportuno. Por quê? Porque no tempo que você precisa do socorro, você não buscou Ele, não vinha buscando Ele. Por isso é importante nós começarmos a buscar Ele hoje, agora, nessa hora. Por isso é importante nós sairmos daqui essa noite com a certeza no coração, eu vou buscar a Deus, custe o que custar. Eu preciso renunciar o que eu precisar, eu vou buscar a Deus. Eu abro mão do que precisar abrir mão, eu vou buscar a Deus. Nós temos que sair daqui com esse sentimento, com essa convicção, com essa certeza, com essa disposição no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Ele continua dizendo aqui no capítulo 5, verso 1: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados.
Ele está falando aqui do ofício do sacerdote. Ele é escolhido dentre os homens em favor dos homens. Ele é tirado do meio dos homens para representar o homem fraco diante de Deus. E ele é escolhido pelo próprio Deus. E ele, verso 2: e também o sacerdote, ele possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Entendeu? O sumo sacerdote humano, terreno, das tribos de Levi, ele era rodeado de fraqueza, rodeado de tentações, de necessidades. Então, quando ele chegava diante de Deus, quando ele via alguém que pecou, alguém que escorregou, alguém que falhou, alguém que fez alguma coisa, que ele chegava diante de Deus, ele não chegava para condenar aquela pessoa, ele não chegava para julgar, para sentenciar aquela pessoa. Ele chegava diante de Deus, e quando ele ia falar com Deus, a primeira coisa que o sumo sacerdote lembrava de que era? Das fraquezas dele. Rapaz, eu também sou homem, sou fraco, também sou pó, sou imperfeito, cheio de imperfeição, sou fraco. E ele chegava já diante de Deus, podia pedir: Senhor, fulmina aquela mulher que traiu o marido. Senhor, mata aquele homem que traiu a esposa. Senhor, fulmina aquele homem que roubou. Senhor, destrói aquele miserável que fez o mal a fulano. Não, ele disse: não, eu sou homem, rodeado de fraqueza, e eu sei que essas pessoas são dominadas. Então ele chegava a Deus em favor daquelas almas, pobres almas, necessitadas da misericórdia de Deus. Era isso que o sacerdote fazia. Lembra da oração de Daniel? Lembra da oração de Daniel, quando Daniel começa a orar, e Daniel está falando com Deus em oração. Daniel começa a orar. Daniel não, o povo de Israel tinha pecado, tinha traído Deus, praticado idolatria, vinha adorando vários deuses, fazendo muitas coisas, abandonaram a lei do Senhor. E Daniel chega diante de Deus para orar. E Daniel diz: Senhor, nós pecamos, a nação pecou, por isso nós estamos aqui no cativeiro, porque o Senhor tinha dito a Moisés, e está escrito na lei, que se nós pecássemos, nós íamos ser castigados duramente. Portanto, Senhor, o que estamos passando agora é justo da tua parte, porque tua palavra é fiel. Mas agora, ó Senhor, também está escrito que se o teu povo se arrepender e buscar a tua face, sim, o Senhor perdoaria nossos pecados e nos resgataria de onde nós estivéssemos. Olha a intercessão de Daniel pelo povo. Ele se coloca no meio. Nós pecamos, nós adulteramos, nós nos prostituímos. Daniel olha para o povo que pecou e não fica condenando o povo. Ele se coloca no meio também, como alguém perfeito, fraco e falho, entendeu? É como a oração de um sacerdote, embora ele não fosse sacerdote. E Daniel começa a orar a Deus, lembrando da misericórdia de Deus, para que Deus tivesse misericórdia do povo. Então, embora Daniel não fosse um sacerdote, um sumo sacerdote, Daniel, ele fez uma oração de um sacerdote, que era uma oração intercessora. Uma oração de interceder por alguém que pecou, mas que precisa se arrepender e se consertar com Deus para poder ser salvo. Era esse o papel, o trabalho do sumo sacerdote na nação de Israel, quando ele entrava no Santo dos Santos. E ele diz no verso número 3, do sacerdote da tribo de Levi: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. Ninguém toma para si essa honra de ser sacerdote ou sumo sacerdote, senão o que Deus chama, o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Entendeu? Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
os quais no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vamos aqui por parte o que ele está dizendo. Primeiro ele diz que ninguém na terra, por melhor que seja o homem, nem Davi, nem Moisés, ninguém, nem Samuel, ninguém, toma para si a honra e a glória de se dizer, eu sou sacerdote, eu sou sumo sacerdote. Não. A Escritura diz que era apenas aqueles que eram chamados por quem? Por Deus. Assim como Arão foi chamado de todas as tribos de Israel, Deus disse, só Moisés, Arão, a tribo de Levi, vão ser sacerdotes, e vão servir no templo, mas a casa de Arão, de toda a tribo de Levi, a casa de Arão, ele vai ser o sumo sacerdote, e os sacerdotes, escolhido por Deus, ninguém podia ir lá, Senhor, olha para o povo, Deus nem ouvia, Deus ouvia o Arão e os descendentes dele, por quê? Porque era o povo que Deus tinha escolhido. Vamos supor, não é porque eles eram melhores, está aqui eu, o Gilmar, o Jairo, né? Está aí, Felipe, está aqui 10 homens aqui. Vamos dizer que Deus escolheu o Gilmar para ser o sumo sacerdote nosso representante. Eu posso orar, posso pedir, o Jairo pode orar, pode pedir, Felipe pode orar, pode pedir, Deus não ia fazer nada. Mas quando o Gilmar chegasse, não por ser melhor do que nós, imperfeito igual a nós, fraco igual a nós, mas quando o Gilmar chegasse que orasse, Deus ia ouvir, Deus ia atender, Deus ia socorrer e perdoar. Por quê? Porque ele era o homem escolhido por Deus para esse ofício. Entendeu? Do mesmo jeito ele diz que Cristo não se constituiu sumo sacerdote por conta própria. Foi o próprio Deus quem instituiu Cristo como sumo sacerdote, quando disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Aí aqui vem aquela confusão dos testemunhos de Jeová, olha, está vendo aí Jesus, ó, ele está vendo aí, ó, hoje tu é o meu filho, hoje eu te gerei, quer dizer, ele nasceu, ele não é Deus, ele nunca existiu eternamente como Deus. Filho, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Isso quando ele introduz, quando Jesus vai entrar no mundo, quando Jesus vai nascer da carne, quando Jesus vai nascer ali da carne, eu digo humano, do nascimento da Virgem de Nazaré, de Maria. Aí Deus diz, eu te gerei hoje. Mas aquele Jesus estava saindo ali para o mundo, Jesus que já era eterno. Lembra quando Jesus ora? Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Por quê? Porque ele estava com o Pai antes mesmo que o mundo fosse criado. E mais, a Bíblia diz que tudo que existe, nada poderia ter vindo a existir se não fosse por intermédio dele. A Bíblia diz que tudo é feito por ele, é dele e é para ele, e dele são todas as coisas. Ele é a causa da existência de todas as coisas. Por meio dele o Pai fez todas as coisas. Sem ele, nada do que existe teria vindo à existência. João diz isso no primeiro capítulo. Então, se sem ele, nada do que existe teria vindo à existência, ele era a vida, ele era a luz dos homens. Então, meu irmão, então isso significa que ele é eterno, estava no princípio com o Pai. Amém? Agora, está dizendo que mesmo assim, quando Jesus veio ao mundo, Deus agora o constituiu, diz no verso 6, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto. Agora Jesus se torna sacerdote eternamente, como a ordem de Melquisedeque. Mas essa figura Melquisedeque é uma figura muito enigmática. Ele aparece lá em Gênesis uma vez, no capítulo 14, se eu não me engano. E ali, sacerdote de Salém, sacerdote de Deus em Salém. A única coisa que a Bíblia fala sobre esse homem. Pronto. Aí o Abraão pegou dos despojos e deu o dízimo para ele e pronto. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus 7, né, que o dízimo foi de Abraão até Levi. Que Abraão deu o dízimo antes da lei, e o dízimo durou até Levi, até o sacerdócio levítico, que depois foi abolido com a morte de Cristo, quando instituído o novo sacerdócio, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Então essas coisas foram abolidas. Mas ele está falando que agora Cristo é um sacerdote eternamente.
sacerdote eterno. Só que uma coisa interessante também, que vale a pena ressaltar para os irmãos, tendo o seguinte: o que a Bíblia diz que Deus, claro, Deus, a Bíblia fala muitas coisas sobre Deus, atributos pessoais de Deus, os atributos de Deus. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz sobre Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é o quê? Espírito. Deus é espírito. Deus, ele não é matéria como nós. Ele não é matéria palpável. Não é matéria como carne. Não, Deus não tem carne e osso. Ele é um Deus espírito. Ele é espírito. E Jesus também, quando estava lá com ele, também era o espírito. Só que quando Jesus nasce de Maria, Jesus abandonou de uma vez por todas o seu estado de ser um espírito como o Pai. Agora, Jesus é o que, pastor? Jesus é o primeiro homem ressuscitado que entrou no céu. Um homem de carne e osso. Quando ele ressuscitou, foi que ele disse: um fantasma. Disse: não, pega aqui, um fantasma não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. Então Jesus é o primeiro homem de carne e osso, porém da matéria glorificada. Carne e osso da matéria glorificada, a qual nós vamos também herdar. Ele é o primeiro homem que entrou no céu. Então Jesus nunca mais ele vai ser um espírito como ele era antes, junto com o Pai. Essa posição ele abandonou. Para quê, pastor? Para se tornar sumo sacerdote nosso, porque o Pai pediu. Para assumir um corpo igual ao nosso, para morrer igual a um de nós e ressuscitar como nós vamos ressuscitar os que morreram, e receber um corpo glorificado como nós também vamos ressuscitar. E sendo ele, está escrito que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Interessante que a Bíblia diz que Jesus, quando Jesus entra no mundo, a Bíblia diz que ele é o unigênito. João Batista está pregando sobre Jesus, ele diz que ele é o unigênito, Filho de Deus. Unigênito que é o quê? Filho único. Lá na frente depois, a Escritura começa a falar que Jesus não é mais o unigênito. A Bíblia começa a falar que Jesus agora é o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, Jesus entrou no mundo como o unigênito e agora saiu do mundo como sendo o primogênito. Ou seja, ele entrou no mundo como sendo o único filho de Deus, mas o sangue dele comprou muitos filhos para Deus, e agora ele se tornou o primogênito dentre muitos filhos que Deus constituiu por intermédio do sacrifício de Cristo. Não sei se os irmãos entenderam, mas não tem como explicar de outra maneira. Então, amados, ele fala que agora Jesus é um sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Agora interessante que ele se refere à ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque apareceu e sumiu, ninguém mais ouviu falar sobre ele. Quando o texto diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o texto está dizendo que Jesus agora é sumo sacerdote eternamente, que nunca mais ninguém vai tomar a posição de Cristo como sumo sacerdote. Por exemplo, Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Arão morreu e depois veio os seus filhos assumir o posto de sumo sacerdote. Se eu não me engano, foi Eleazar. Se eu não me engano, Eleazar assumiu a sucessão de sumo sacerdote no lugar de Arão, porque Arão morreu. E depois Eleazar morreu. Aí depois veio o filho de Eleazar para ser o outro sumo sacerdote no lugar do pai dele, que o pai dele tinha morrido. O texto está dizendo o quê para os hebreus lá? Aqui, olhando isso aqui com um olhar de judeu, que agora o nosso sumo sacerdote, ele não morre, ele não muda, ele não é transitório, ele não é substituído, é Cristo por toda a eternidade e ponto final. Agora ele fala assim, interessante no verso 7, para a gente concluir no verso 8 e 9, a gente vai concluir essa primeira parte. Verso 7, ele se refere a Jesus, o qual nos dias da sua carne, na sua carne o que? Quando ele estava no mundo, no qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas,
orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O que o texto está dizendo? Que Jesus, no tempo em que ele estava aqui na carne, ele orava insistentemente, com clamor e lágrima, com súplica, e orava a quem? Ao Deus que o podia livrar da morte. E o texto diz que ele foi ouvido quanto ao que temia. Agora olha aqui, se nós não tivermos o Espírito Santo para entender esse texto, a confusão está feita. Mas pastor, o texto está dizendo que ele foi ouvido quanto ao que temia. Mas então como é que ele morreu? Porque ele diz, orou ao que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Se ele foi ouvido, então por que ele morreu? Jesus não pediu para o Pai livrar ele da morte. Jesus disse ao Pai que enquanto a sua morte, o Pai fizesse o quê? A sua vontade. Pai, passa de mim esse caso, mas seja feita a tua vontade. Mas quanto à oração de Jesus, em João capítulo 17, a oração sacerdotal, que é a oração mais tremenda, mais profunda da Bíblia, dizem, se eu não me engano, George Miller ou D.L. Moody, eu não me lembro qual deles, há um momento que embaralha aqui, tanto nome, que esse homem, no leito de sua morte, todos os dias, ele lia João 17, a oração sacerdotal, a oração de Jesus, pelos crentes daquela hora, e por aqueles que haviam de crer nele, pela pregação deles, orou até por nós 2000 anos depois, e diz que a oração era de uma profundidade tão grande, aquele texto, é de uma profundidade tão tremenda, tão extraordinária, que nem os maiores eruditos, estudiosos, conseguem penetrar na grandeza, na glória daquela oração. E aquele homem de Deus, todo dia ele lia aquele texto. Quando ele não podia mais ler, no leito da morte, ele pedia à esposa dele para ler todo dia para ele. E ele morreu lendo João capítulo 17, onde Jesus ora, intercedendo por nós, pedindo a misericórdia de Deus por nós pecadores. Então, querido, quando o texto diz que ele foi ouvido com as suas orações, Jesus ofereceu grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao Deus que o podia livrar da morte. Primeiro aprenda aqui o quê? Que se Jesus oferecia a Deus clamores, lágrimas, oração e súplica, se ele precisava disso, quanto mais eu e você. Não sei se você concorda com isso, mas se ele, o Filho de Deus, perfeito, nunca pecou, precisava estar orando, suplicando, clamando a Deus com lágrimas, quanto mais nós. E depois ele diz que ele orava ao Deus que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Jesus, o texto diz que ele foi ouvido quanto ao que temia. Lembra quando Jesus está lá no Getsemane orando? Jesus disse, fiquem aqui enquanto eu vou ali orar, que a minha alma está tomada de pavor. Jesus estava cheio de pavor, de medo, aterrorizado, porque sabia o que ia acontecer. Quando Jesus ora, a tentação vem, e Jesus diz, Pai, passa de mim esse cálice, mas em seguida, como obediente, ele diz, seja feita a tua vontade. O Pai escuta a oração quanto ao que ele temia, porque Jesus, no dia seguinte, aliás, na mesma noite é preso, ele passa a noite sendo julgado injustamente, em nenhum momento ele tenta se defender, poderia se defender. No dia seguinte ele passa o dia apanhando, depois ele é levado para o Monte Calvário, o Monte Gólgota, fora de Jerusalém, um monte alto. Eles se penduravam exatamente naquele monte alto, para as pessoas que passavam verem, era também para humilhar. E ali, quando eles estão deitando Jesus para enfiar os cravos, os pregos nas suas mãos, nos seus pés, porque eu acredito, amado, que aquele das mãos deve ter doído, mas o dos pés, meu amado, para entrar num pé e no outro, aquilo.
E a Bíblia diz que antes deles crucificar os prisioneiros, eles davam vinho com fel. Não sei se os irmãos lembram disso. Dava vinho com fel. Para que se via, pastor, vinho com fel? Era um tipo de entorpecente. O detento, o condenado, o sentenciado, ele bebia vinho com fel para poder ele ficar tipo anestesiado e amenizar as dores. E quando eles chegaram para Jesus para enfiar aqueles pregos nas mãos do Senhor, que foram dar o vinho com fel, a Bíblia diz o quê? Que Jesus não bebeu. Ele não quis. O que Jesus quis dizer naquela hora? Se o diabo estivesse ali tentando ele, perturbando ele, Jesus quis dizer para ali: eu não quero amenizar a minha dor, eu quero sentir tudo por amor a Deus e para salvar essa humanidade perdida. Era isso que ele estava querendo dizer. Não quero o véu, eu não quero o mel, o fel com vinho. Pode botar cru mesmo, pode bater cru. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Eu não quero amenizar em nada. Eu sei a glória que eu vou entrar. Eu sei a glória que me espera. A Bíblia diz que ele sofreu tudo aquilo porque sabia da glória que lhe aguardava, que ele esperava. Suportou com paciência o vitupério, a vergonha, a humilhação, porque sabia da glória para onde ele ia. Então, o que é que isso diz? Que a oração dele foi atendida, que o medo desapareceu, que o medo passou. Ele não estava com medo lá? Fique aqui enquanto eu vou ali orar, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou apavorado, estou angustiado, estou aterrorizado. E agora Jesus está ali rejeitando anestesia. Por quê? Porque o medo passou, o medo desapareceu. Ele foi atendido à sua oração. Ele foi para a cruz? Foi. Mas ele foi sem medo. Ele foi na presença do Pai. Então a oração dele foi ouvida. Mas o texto diz que ainda, olha o verso 8, como é que Deus aperfeiçoa nós, irmãos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O próprio Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Ou seja, quando ele sofria, ele obedecia. Quando ele sofria, ele se entregava. A Bíblia diz que ele era injuriado, mas não revidava. Ele era espancado, mas não retrucava. A Bíblia diz que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, em silêncio, diante dos que o tosqueava. E a Bíblia diz que ele se entregou em silêncio, calado, sem se defender, sem pedir o Pai para tirar ele da cruz. Ele se entregou, o sofrimento vinha, ele sabia que era propósito de Deus, que era o cálice do Pai. Então ele bebia aquele cálice de dor, de sofrimento. O cálice da tentação dos 40 dias do deserto, bebeu com fidelidade. O cálice da perseguição dos judeus, bebeu com fidelidade. O cálice da angústia lá no Getsêmani, Jesus bebeu com fidelidade. O cálice de uma noite de julgamento injusto, bebeu com fidelidade. O cálice de um dia apanhando de chicote, de vara, de correntes, de armas violentíssimas, ele bebeu com fidelidade. E os cravos sendo batidos em suas mãos e seus pés, e a morte pendurada naquela cruz, a agonia pendurada naquela cruz, ele bebeu tudo com fidelidade. Por quê? Porque ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Querido, Deus nos ensina a obedecer por aquilo que nós padecemos. Alguém entendeu aí? Deus nos ensina a obediência. Deus nos aperfeiçoa através dos sofrimentos. Jesus foi o modelo primeiro. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Deus aperfeiçoou o autor da nossa salvação através do sofrimento. E do mesmo jeito Deus vai aperfeiçoando a tua santificação, a tua comunhão com Ele, a tua salvação, a tua redenção, a tua vida pronta para o arrebatamento. Deus vai te aperfeiçoando através dos sofrimentos da vida. A gente não gosta de sofrer, mas os sofrimentos têm propósitos extraordinários de Deus para nós. Pena que alguns no sofrimento são reprovados, porque não entendem o que Deus está querendo fazer. Não importa qual sofrimento, não importa qual sofrimento, seja qual for, Deus está aperfeiçoando a tua vida para entrar no céu e morar com Ele. É assim que Deus trabalha, foi assim que Ele fez com o próprio Filho dele, e é assim que Ele trabalha conosco. E aí então, verso 9: sendo Jesus consumado ou aperfeiçoado, através do sofrimento, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Amém. Então o texto está dizendo que Jesus passou um período na terra como um homem imperfeito, como um homem, digo imperfeito, num corpo de um homem perfeito, mas um homem que nunca pecou, que nunca cedeu para o pecado, que nunca teve mancha ou mácula alguma, o pensamento pervertido, sensual, lascivo, adúltero, promíscuo, o desejo maligno no coração, nunca. Ele foi aperfeiçoado nessa santidade por aquilo que ele ia padecendo. E no que ele foi aperfeiçoado na santidade, então o texto diz que Deus o aperfeiçoou para torná-lo a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, ele é a causa da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Todo aquele que obedecer a Cristo, não apenas crê como o mundo fala. O contexto no original usa crer em Cristo para ser salvo, mas aquela palavra não significa apenas acreditar. Aquela palavra significa crer, o crer que leva o homem a obedecer com temor. É isso que significa. Então, ele diz que Cristo veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que creem. Amém. Aí então, é tão complexo esse assunto, que ele diz no verso 10, ó, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vocês se fizeram negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Então agora o autor ele dá uma repreensão naqueles irmãos, porque ele diz que os irmãos pararam no tempo, só aprenderam o que é falar línguas, né? Vamos para o contexto de hoje. O povo só quer saber de falar língua, eu quero falar língua, e pararam ali. Não, eu quero reteté, eu quero rodar, pular, rodopiar, eu quero cair no chão, eu quero me levantar, eu quero profetizar, eu quero fazer isso, aquilo, outro, e pararam por aí. Então, o autor está dizendo aqui que tem coisa que é difícil interpretar, por conta dos irmãos terem estacionado na busca pelo conhecimento. O povo parou, não quis mais avançar, não quis mais evoluir no conhecimento, conhecer mais, se aprofundar mais, mergulhar mais nos mistérios de Deus. Então por isso se tornou difícil para eles interpretar, para eles entender. E Paulo diz que estão precisando de leite, porque ainda são meninos, porque o alimento sólido é para aqueles que são perfeitos e para aqueles que estão
os quais em razão do costume têm um sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, aqueles que tanto estudam, buscam o conhecimento, como praticam a verdade, esses que Paulo está usando, dizendo, né, que são perfeitos. Ele diz perfeito, não que essa pessoa deixou de pecar, mas ele fala são pessoas que têm o conhecimento, que buscaram o conhecimento, que se dedicaram a conhecer e portanto conhecem, sabem, e são pessoas que sabem discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é heresia e o que é sã doutrina. E coisa que nós não podemos ver, infelizmente, na igreja evangélica brasileira. Então, querido, concluindo, para fechar essa parte, nós temos um representante no céu, que se compadece de nós, que intercede por nós, e que assiste diante de Deus, todo instante, pela sua vida. E que você possa crer nisso, e que você possa buscar esse Deus com mais confiança, e saber que haverá sempre perdão para você, desde que haja arrependimento verdadeiro em nome de Jesus. E nós não podemos desprezar essa glória que Deus nos deu, e não podemos parar no tempo, pela exortação do autor do Espírito Santo, não podemos parar no tempo, nós precisamos avançar e buscar o conhecimento.